Olá, pessoas! Injúria de jornalista na internet à filha do presidente Bolsonaro. O antagonismo feroz entre as pessoas decorrente da disputa eleitoral à presidência da República tem levado a uma guerra fratricida entre correntes partidárias opostas. Nessa leva de podridão e sordidez, de posturas inadequadas e golpes baixos em relação à civilidade, a imprensa, motivada pelo estômago carente do abastecimento de verbas do governo, meteu-se fundo no proselitismo político, de modo que a entrega de notícias virou um ponto menor no exercício do jornalismo, para ceder vez a picuinhas, futricas, falsas notícias, na tentativa obstinada de desequilibrar o jogo eleitoral em favor de uma determinada candidatura. E nesse afã, erra a mão ao santificar um ídolo de barro. Nesse caminho de olhar tudo de forma binária, na base do sim e não, do certo ou errado, a imprensa e seus jornalistas deixaram de lado a objetividade da notícia para fazer um jornalismo de opinião, produzindo uma informação de tintura ideológica que produz no leitor uma antipatia e uma repulsa refletidas na queda da tiragem e visualização do produto final. No afã de espalhar toxicidade, as redes sociais também embarcam nesse jogo e são utilizadas para dar vazão às agruras do fígado e à má digestão provocada pelo lado conservador do atual mandatário da República, visto como um ser peçonhento que emagreceu os cofres de TVs e jornais, de banqueiros, intelectuais e artistas, e que por isso tem de ser imolado a qualquer custo em praça pública, para impossibilitar a sua ascensão por mais uma temporada de poder e, consequência, colheita magra e murcha para tais setores. Nesse caminho de tolerância levada às raias da irracionalidade, a jornalista Bárbara Arrogância, ex-saias justas da GNT e articulista da Foice de São Paulo, resolveu extravasar a sua raiva e ira no Twitter contra a filha menor do presidente Bolsonaro, xingando-a nestes termos. Evidentemente, o comentário repercutiu e causou uma onda de declarações repulsivas e ácidas que fizeram azedar ainda mais o ambiente de confronto entre direita e esquerda nas mídias sociais. Mas afinal, pelo olhar jurídico, qual é a reprimenda que se pode buscar contra tal tipo de insanidade? É sabido que o direito penal acolhe a pessoa ofendida por palavras de baixo calão jogadas no meio virtual e que prejudicam a reputação e causam danos pessoais e emocionais à vítima, como foi a situação a que foi exposta de forma covarde e vil a menor Laura Bolsonaro, de apenas 12 anos de idade. A previsão legal contra tal delito está contida no artigo 140 do Código Penal, particularmente o crime de injúria, que é definido como a atribuição de pejorativos a alguém com o objetivo de atingir a honra e o decoro, originando a reprimenda social desde o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que é o princípio da dignidade humana, que é mandamento abalizador de todos os demais da Constituição. Nesse reconhecimento da importância do prestígio da vida digna, a afirmação da liberdade, como é decantada por inúmeras oportunidades pelo presidente Bolsonaro, constitui valor essencial da condição humana a ser
por todos exercido. Mas esse direito fundamental de autodeterminação não pode ser ilimitado. Assim, qualquer comportamento que extravase os limites estabelecidos pela lei no tocante à honra e à intimidade, que são direitos reconhecidos pelo sistema jurídico, é na própria Constituição que se encontra a reparação dos prejuízos causados pelo exercício excessivo da livre manifestação do pensamento, tanto na esfera criminal como na esfera civil. A apuração da responsabilidade do injuriante, sobretudo no ambiente digital, precisa ser perseguida com afinco pelo atingido, para evitar que se espalhe feito rastilho de pólvora essas práticas incivilizadas e selvagens, como se fosse algo naturalizado pela própria velocidade de atuação das plataformas digitais. Nessa linha de pensar, independente da concitação à vingança e ao rancor, quanto à despudorada expressão no Twitter da jornalista infeliz, a prejudicada, no caso a menor Laura Bolsonaro, na verdade cometeu apenas uma falta para transpor o campo minado da jornalista, que é a de ser filha do capitão presidente, alguém que aquela profissional de imprensa detesta com toda a acidez do seu pensamento. Então a adolescente, apesar de ser inimputável, pode ser sim vítima do crime contra a honra de injúria, dada a sua capacidade de entender a expressão ofensiva. Em tom muito mais abrangente, já se pronunciou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal no acórdão 795-284, julgado de 12 de junho de 2014, quando decidiu pela primeira turma criminal, unanimemente, que para o sujeito passivo, criança de pouca idade, no caso de injúria, há a desnecessidade de comprovação do entendimento da ofensa pelo ofendido, que a defesa da honra é assegurada constitucionalmente e não está relacionada à capacidade de compreensão das ofensas pela vítima. Como atingida, portanto, a vítima Laura Bolsonaro, através da representação legal dos pais, pode-se fazer valer de queixa-crime, acionando o referido artigo 140 do Código Penal, via ação penal privada contra a jornalista Bárbara Arrogância, lembrando que tanto para o caso analisado como para os demais, o ofensor se sujeita a pena triplicada em relação ao crime comum, em razão de ter sido cometido no Twitter ou em outra rede social para a veiculação do xingamento. Quer dizer então que o ato maluco da jornalista, que representa um exagero da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, deve ser entendido pela sociedade nos limites da lei penal, sem colocá-lo no degrau inflamado das estratégias discursivas populistas, cujo teor emocional forte só contribui para alargar até mesmo o ódio contra crianças e adolescentes, totalmente alheios à agressão extremada que não tem poupado ninguém nestes tempos bizarros. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Tchau!